Quando o fazendeiro carregou a jovem Apache ferida nos braços pela trilha deserta, ela mal conseguia abrir os olhos. Mas naquela noite, quando ele ouviu batidas na porta e viu um símbolo marcado na madeira, percebeu que aquilo não era um simples pedido de ajuda, era um reconhecimento ancestral. Os vizinhos que viram a marca ficaram paralisados, sem entender por que aquele sinal estava destinado justamente a ele. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol ainda não tinha nascido, mas o galo já cantava pela terceira vez. Já escutei, seu impaciente, murmurou João, esfregando os olhos. O colchão de palha rangeu quando ele se sentou. O quarto estava escuro e frio. Outro dia chegando. Ele vestiu a camisa de mangas compridas, a mesma de ontem, e calçou os botões velhos. Na cozinha, pôs água no fogo para o café. O silêncio da casa era um barulho que ele conhecia bem. Era o som do vazio. Enquanto esperava a água ferver, ele foi até o quintal. O céu começava a clarear num tom de cinza claro. As 5 galinhas já esperavam pelo milho. Bom dia, moças, disse ele espalhando os grãos no chão de terra. Ciscaram bem a noite toda? As galinhas não responderam claro. Elas só bicavam o alimento, uma delas fazendo um ruído baixo de satisfação. João observou por 1 minuto. Era um bom som, era um som de vida. Depois, ele foi até a pequena horta. Os pés de couve estavam um pouco murchos. Precisam de água, comentou com ninguém. Choveu pouco essa semana. Ele pegou o regador e foi até o poço. Cada tarefa era feita com movimentos lentos e certos. Nada era desperdiçado. Nem o movimento, nem a água, nem as palavras. O café ficou pronto. Ele tomou uma xícara em pé, na porta da cozinha, olhando para a floresta que começava logo depois da cerca. A mata era densa, verde escura. Às vezes à noite, ele ouvia seus barulhos. Agora de manhã, ela ficava quieta. João! A voz vinha da estrada. Era seu Olavo, o vizinho, parado na cerca divisória. O homem levantou a mão num cumprimento. João acenou de volta com a cabeça. Tudo bem por aí? Gritou seu Olavo. Tudo, respondeu João. A cerca do lado de lá tá boa? O vento de ontem à noite foi forte. Vou ver depois. É bom ver, menino. É bom ver. Seu Olavo ficou parado mais um instante, como se esperasse uma conversa. João não disse mais nada. O vizinho acabou acenando de novo e foi embora, arrastando os pés na poeira da estrada. João terminou o café, lavou a xícara. Seu dia seguia um caminho que ele andava há 15 anos, desde que seus pais foram embora. Mais tarde, ele pegou um martelo e um punhado de pregos. Uma parte da cerca do galinheiro estava solta. Ele se ajoelhou e começou a trabalhar. O sol já estava mais alto e quente na sua nuca. Pai sempre dizia, ele falou baixinho enquanto batia num prego, cerca bem feita dura 10 anos. Cerca mal feita atrai problema. O prego entrou torto. João parou. Tirou o prego com a garra do martelo. Suas mãos grandes e com veias saltadas trabalhavam com paciência. Ele pensou na feira de terça-feira. Precisaria comprar sal, sabão, mais milho. Cumprimentaria o senhor do armazém e a dona Marta da venda de legumes e talvez o carteiro. Eles diriam bom dia, João, e ele diria bom dia de volta. E seria tudo. À tarde, depois de consertar a cerca, ele ficou parado no meio do terreiro. O trabalho do dia tinha acabado. As horas que vinham agora eram as mais longas. Ele olhou para a casa vazia. Lembrou do tempo em que vozes e risadas enchiam aquele espaço. A voz da sua mãe chamando para o almoço. O irmão mais novo correndo pelo corredor. O cheiro de comida que não era só para uma pessoa. Um aperto forte surgiu no seu peito. Era uma dor antiga, surrada, que já tinha o formato do lugar vazio dentro dele. Ele entrou na casa. O silêncio o recebeu de volta. Preparou um pouco de arroz e feijão para o jantar. Comeu sozinho à mesa, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Cada tique era um segundo passando. Cada segundo era igual ao outro. Antes de escurecer, ele foi dar uma última olhada nas galinhas. Elas já estavam empoleiradas no galinheiro. Uma delas, a mais clara, olhou para ele com a cabeça inclinada. É, disse João quase num sussurro. Também não sei o que a gente está fazendo aqui. Quando a noite caiu de vez, ele se sentou na soleira da porta. A floresta à sua frente era uma massa escura e impenetrável. De dentro dela vinham sons. Um grilo, o barulho de folhas secas, o grito distante de algum animal noturno. Ele se perguntou como fazia todas as noites, se sua vida seria sempre aquilo. Acordar, trabalhar, ouvir o silêncio, dormir.
esperar a próxima terça-feira, a próxima estação, os próximos anos. Foi uma escolha, ele murmurou para a escuridão. Ficar foi uma escolha, mas as palavras soaram vazias no ar quieto. Soaram como uma desculpa que ele contava para si mesmo há tanto tempo que já não acreditava mais. Com um suspiro pesado, ele se levantou. Trancou a porta de madeira. A cama o esperava, fria de um lado. Ele se deitou e ficou olhando para o teto escuro. Os sons da noite do lado de fora pareciam mais altos dentro do quarto silencioso. Amanhã, ele pensou fechando os olhos. Amanhã vai ser outro dia igual. E o sono veio, trazendo consigo apenas o vazio familiar, enquanto a floresta lá fora continuava sua vida secreta e imensa, sem se importar com a solidão do homem na pequena casa de madeira. O dia começou igual a todos os outros, mas por volta do meio da manhã, o céu escureceu. Uma luz cinzenta pesada cobriu o sítio. O vento ficou frio e começou a balançar as folhas das árvores. João estava consertando uma enxada na varanda quando a primeira gota caiu. Era grossa e bateu na madeira com um tapa seco. Depois veio outra, e mais outra. Em poucos minutos a chuva fina e constante caía sobre tudo, fazendo um barulho suave e contínuo. Ele ficou parado na porta, observando. A terra do terreiro começou a escurecer. As galinhas correram para se abrigar debaixo do carro velho. Vai lavar a terra da horta, ele pensou em voz alta. Era um problema. A horta ficava num lugar baixo. Se a chuva fosse forte, poderia levar a terra boa e as sementes que ele tinha plantado na semana passada. Ele esperou um pouco, torcendo para a chuva parar, mas ela só aumentou. Com um gemido, João pegou seu velho casaco de lã encardido e vestiu. Não tinha capuz. Ele pegou um saco de estopa vazio e colocou na cabeça, amarrando as pontas debaixo do queixo. Parecia ridículo, mas ia segurar um pouco a água. Abriu a porta e o frio úmido da chuva bateu no seu rosto. Ele correu até o galpão e pegou uma pá. Depois, virou em direção à horta, na parte de trás da casa. O caminho virou uma trilha de lama escorregadia em segundos. A água escorria pelas pedras e formava pequenos riachos. João caminhava com cuidado, sentindo a lama grudar nas suas botas. A horta já estava alagada em uma das pontas. A água da chuva corria por cima dos canteiros, levando pedacinhos de terra. João começou a cavar um pequeno canal com a pá para desviar a água. Trabalhava rápido, com a chuva encharcando suas costas. O saco na cabeça já estava pesado e molhado. Foi quando ele ouviu. Não era o barulho da chuva, era outro som. Um gemido baixo, quase abafado pela água caindo. João parou de cavar, ficou imóvel, escutando. O som veio de novo. Vinha da trilha que seguia mata adentro, atrás da horta. Uma trilha que ele raramente usava. "Quem está aí?" ele gritou. Só o barulho da chuva respondeu. Ele hesitou. Podia ser um animal, um porco do mato machucado talvez, mas o gemido soou humano. Deixando a pá no chão, João seguiu o som. A trilha estreita estava cheia de água e galhos caídos. A mata fechada dos dois lados fazia parecer que era noite. Ele empurrou um galho grande e viu, uns 10 passos à frente, no meio da trilha, uma pessoa estava caída. Era uma mulher. Ela estava de lado, com o rosto na lama. O cabelo preto e comprido e encharcado cobria parte do seu rosto. Ela usava um vestido comprido de uma cor que já não dava para ver, todo sujo de barro e manchado de algo escuro. Sangue. João correu até ela. Moça, você está bem?" Ele se ajoelhou na lama ao lado dela. Com cuidado, tirou o cabelo do rosto dela. Era uma jovem com os olhos fechados. A respiração era curta e rápida. Ele viu então que a perna esquerda dela estava presa. Uma raiz grossa de uma árvore caída havia caído sobre o tornozelo dela, prendendo-a no chão lamacento. "Não se mexa", ele disse, sem saber se ela podia ouvi-lo. Ele tentou levantar a raiz. Era pesada e estava enterrada na lama. Ele puxou com força. A madeira velha gemeu, mas não saiu do lugar. A jovem gemeu de dor. "Tudo bem, vou tirar você daí", falou João, mais para si mesmo. Ele procurou em volta. Encontrou um pedaço de galho mais resistente. Usou como alavanca, enfiando debaixo da raiz. Pôs todo o seu peso em cima. A madeira rangiu. E então, com um som de sucção, a raiz saiu da lama. O tornozelo da moça ficou livre. Ele viu que estava inchado e arranhado. Ela abriu os olhos. Eram grandes, muito escuros, e estavam cheios de uma dor profunda e de um medo que fez João recuar um pouco. "Vou te ajudar", ele disse, mantendo a voz baixa e calma. "Vou te levar para um lugar seco, pode ser?" Ela não respondeu.
apenas o olhava, ofegante, mas ela não tentou se afastar. João tirou o casaco molhado, enrolou-o em volta dos ombros dela, cobrindo-a um pouco. Depois, com muito cuidado, deslizou um braço por debaixo de seus ombros e outro por debaixo de seus joelhos. Ela era leve, mas o corpo estava tenso como um fio esticado. "Prepara", ele avisou. E a levantou do chão. Ela soltou um pequeno grito de dor quando a perna machucada se moveu, mas depois ficou quieta em seus braços. Seu rosto estava muito perto do dele. Ele sentia o frio da sua pele e via os seus olhos escuros fixos nele, sem piscar. O caminho de volta foi uma luta. A chuva continuava a cair. A trilha estava um lamaçal. Cada passo era um risco de escorregar. João respirava com força, concentrado apenas em não cair. A moça em seus braços não fazia um único som. Ela apenas observava a floresta passar, depois o rosto de João, sempre observando. Quando a casa apareceu entre as árvores, João sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase falharam. Ele subiu os degraus da varanda, empurrou a porta com o pé e entrou. O interior estava escuro e silencioso, só com o barulho da chuva no telhado. Ele levou-a direto para o quarto e a deitou com cuidado em sua cama. Ela afundou no colchão de palha e soltou um longo suspiro, fechando os olhos. João ficou de pé ao lado da cama, encharcado e ofegante. A água de suas roupas formava uma poça no chão de terra batida. A moça parecia ter desmaiado de novo, ou talvez adormecido. Ele olhou para ela, para o vestido rasgado, para o tornozelo inchado, para o rosto sujo de lama. Ele não sabia quem ela era. Não sabia de onde ela tinha vindo, só sabia que ela estava machucada e que agora estava em sua casa. E pela primeira vez em muitos anos, a casa não estava vazia. A água das roupas de João pingava no chão, formando um pequeno lago escuro aos pés da cama. Ele respirou fundo. A moça estava ali, imóvel. Ele não podia ficar parado. Primeiro, foi até o canto da cozinha e pegou um punhado de trapos limpos. Encheu uma bacia com água da chuva que coletava num barril. A água estava fria. Voltou para o quarto e se ajoelhou ao lado da cama. "Preciso limpar os machucados", ele disse, mesmo sem saber se ela ouvira. Com cuidado, ele molhou um trapo e começou a limpar o barro do rosto dela. Ela estremeceu ao toque frio do pano e abriu os olhos. Eles estavam alertas, escuros, seguindo cada movimento da sua mão. Ela não disse uma palavra. "Vai doer um pouco", ele avisou, enquanto limpava um corte raso no braço dela. Ela apenas fechou os olhos com força, mas não tirou o braço. Quando ele começou a limpar o tornozelo inchado, ela prendeu a respiração. A pele estava roxa e quente. "Parece que não quebrou", ele murmurou mais para si mesmo. "Só torceu muito, e tem esses cortes." Ele deixou-a descansando e foi até o quintal, mesmo com a chuva ainda caindo. Num cantinho perto da cerca, ele conhecia um pé de tanchagem. Arrancou algumas folhas largas e verdes. Pegou também um pouco de babosa que crescia no canto da horta. Voltou para dentro, lavou as folhas e as amassou numa tigela até formar uma pasta verde. A moça observava tudo. Seus olhos iam da tigela em suas mãos para o seu rosto. "É para tirar a inflamação", ele explicou sem saber por quê. "Minha mãe fazia assim." Ele aplicou a pasta com suavidade no tornozelo e nos cortes. Ela ficou tensa, mas depois, aos poucos, o corpo dela pareceu afundar um pouco mais na cama. A dor devia estar diminuindo. "Agora um chá", disse ele levantando, enquanto punha água no fogo e colocava folhas de hortelã e um pedaço de gengibre para ferver. Ele sentia o olhar dela. Ela observava a casa, os cantos quadrados, a mesa de madeira simples, as poucas coisas nas prateleiras. Era como se ela estivesse medindo cada detalhe. Ele trouxe o chá em uma caneca, ajudou-a a se sentar. Ela segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor. Levou aos lábios e tomou um gole. Seus olhos se encontraram com os dele por um instante sobre a borda da caneca. Ele viu algo neles. Não era medo, era uma avaliação profunda e silenciosa. "Meu nome é João", ele disse. Ela tomou outro gole de chá. Finalmente falou. A voz dela era baixa, rouca de cansaço. "Araí." Foi só isso. Ela não perguntou onde estava, não perguntou o nome dele de novo, apenas disse o seu e continuou a beber o chá.
Quando terminou, ela deu a caneca de volta e deitou-se de lado, virando o rosto para a parede. João entendeu que era tudo por agora. Ele pegou um cobertor limpo e o cobriu. Ela não reagiu. A noite chegou. João pegou uma cadeira de madeira e sentou-se no canto do quarto. A chuva parou, e só o som do pingar da água do telhado quebrava o silêncio. De vez em quando ele se levantava e colocava a mão na testa dela. Estava quente. A febre havia chegado. Ele ficou acordado a noite toda. Quando a febre subia, ele molhava outro pano com água fria e passava em sua testa. Quando ela tremia de frio, ele ajustava o cobertor. Ela dormia de forma agitada, murmurando palavras em uma língua que ele não entendia. O dia amanheceu. Araí acordou. A febre tinha baixado um pouco. Ele fez mais chá e um pouco de mingau. Ela comeu em silêncio sentada na cama. Seus olhos continuavam a examinar a casa, a porta, a janela. "De onde você veio?" João perguntou enquanto lavava a tigela. Ela olhou para ele e depois para a floresta visível pela janela. Não respondeu. Assim foi aquele dia. E o próximo. E mais um. Por 3 dias, Araí ficou na casa de João. Ela recuperava as forças. No segundo dia, conseguiu ficar de pé e andar até a porta, apoiada na parede. Ela ficou parada ali por um longo tempo, olhando para a floresta. No terceiro dia, ela já andava pelo terreiro com cuidado, sempre em silêncio. João seguia sua rotina. Alimentava as galinhas, cuidava da horta. Mas agora fazia comida para 2, lavava uma roupa a mais. A casa já não tinha aquele silêncio absoluto. Tinha o som dos passos leves dela, o ruído da caneca sendo colocada na mesa, a respiração dela enquanto ela observava o mundo de dentro da porta. Eles quase não conversavam. Às vezes, João falava sobre o tempo. "Parece que vem mais chuva." Ou oferecia comida. "Tem um pouco mais de arroz." Ela respondia com um movimento de cabeça ou com um sim muito baixo. Mas ela observava. Observava como ele tratava as galinhas com paciência, como ele consertava uma ferramenta com mãos calmas, como ele olhava para a floresta ao final da tarde, com uma expressão que ela parecia tentar decifrar. Na manhã do 4º dia, João acordou com o primeiro canto do galo. O céu lá fora começava a clarear. Ele se levantou e foi até a porta do quarto. A cama estava vazia. O cobertor estava dobrado com uma precisão que não era dele. Araí? A casa estava silenciosa. Um silêncio diferente. Um silêncio que já não era apenas vazio, mas que tinha a qualidade de uma ausência recente. Ele procurou por toda parte. No terreiro, no galpão, na beira da horta. Ela tinha ido embora. Não havia rastro, não havia mensagem. Apenas a cama arrumada e a memória dos seus olhos escuros e atentos. João voltou para a cozinha e se sentou. A caneca que ela usava estava lavada e guardada. O sol da manhã entrou pela janela, iluminando o pó no ar. O aperto no peito voltou, aquele velho conhecido. Mas agora tinha um gosto novo. Era a tristeza de quem tinha tido uma companhia por pouco tempo e a tinha perdido. A casa estava quieta de novo. Só que agora, o quieto doía muito mais. O dia passou devagar. João tentou se ocupar com os afazeres do sítio, mas seus olhos sempre voltavam para a trilha atrás da horta. O terreiro parecia maior, a casa mais vazia. À noite, o silêncio tinha um novo peso. Era o peso de uma presença que tinha estado ali e agora não estava mais. Ele foi dormir cedo, cansado de um cansaço que não era só do corpo. O sono foi pesado e cheio de sonhos confusos. Galhos quebrando, passos na lama, olhos escuros observando no escuro. Um som o acordou. Ele abriu os olhos no escuro total do quarto. O relógio na sala marcava a hora mais funda da noite. Tudo estava quieto. Ele pensou que tinha sonhado. Então veio de novo. Korhof. Não era um barulho alto, era um som seco e curto, como uma unha grossa sendo arrastada com força sobre madeira. Vinha da frente da casa, da porta. João se sentou na cama, o coração batendo rápido. Podia ser um animal, um tatu talvez procurando minhocas, mas o som veio outra vez. Korhof, Korhof. Mais arrastado desta vez, intencional. Ele se levantou, os pés encontrando o chão frio. Puxou a calça e caminhou silenciosamente até a sala. A porta de entrada era um retângulo mais escuro na parede. Do lado de fora, só a escuridão silenciosa da noite. Korhof. O som estava bem ali, do outro lado da madeira.
João encostou a mão na porta. A madeira era velha, áspera. Ele respirou fundo, tentando ouvir alguma respiração, algum movimento. Nada. Só o silêncio pesado da floresta à noite. Com um movimento rápido, ele puxou o trinco e abriu a porta. A escuridão da frente do sítio o engoliu. Não havia lua. As árvores na beira da mata eram sombras densas e imóveis. Nenhum vulto se moveu. Nenhum passo fugiu correndo. Só o frio da noite entrando pela porta aberta. Ele olhou para baixo, para o chão da varanda. Nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal. Estava prestes a fechar a porta quando algo chamou sua atenção. Não era no chão, era na própria porta, na madeira escura ao nível dos seus olhos. Ele se aproximou. Não dava para ver direito. Ele voltou para dentro, acendeu um lampião a querosene e trouxe a luz fraca e tremulante até a porta. E viu, na madeira velha, bem no centro da porta, havia um desenho riscado. Não era um risco acidental de um galho, era um símbolo. Linhas curvas que se entrelaçavam, formando uma espiral que parecia girar para dentro de si mesma. Ao redor, círculos e padrões que lembravam folhas ou penas. Tinha sido feito com força. A ponta de algo afiado tinha cavado fundo na madeira, deixando marcas claras e profundas. João estendeu a mão e tocou. A madeira estava lisa dentro dos sulcos, como se tivesse sido polida. O desenho não era de ontem, era novo, muito novo. Ele olhou para a escuridão outra vez. Ninguém. Quem fez isso? Sua voz soou baixa e áspera no silêncio. Só o vento frio respondeu, fazendo a chama do lampião dançar. Ele levantou a luz, tentando iluminar além da varanda. Nada. Quem quer que tivesse feito aquilo havia sumido na floresta sem fazer um único ruído. Ele fechou a porta devagar e trancou, mas agora a tranca parecia uma coisa pequena e fraca. Ele ficou parado, olhando para o símbolo à luz lamacenta. Sentiu um frio que não era do ar da noite. Passou o resto da noite sentado à mesa da cozinha, com o lampião aceso, olhando fixo para a porta. O desenho parecia observar ele de volta. Quando o céu começou a clarear, ele finalmente se moveu. Foi até a porta e examinou o símbolo de novo. A luz do dia era ainda mais claro, intrincado, estranhamente bonito. Mas era uma violação. Alguém tinha vindo à sua casa e marcado sua porta. Ele estava ali tentando decidir se raspava a marca com uma faca, quando ouviu um assobio vindo da estrada. "João, bom dia!" Era seu Olavo. O vizinho vinha caminhando devagar em direção à cerca, como fazia quase toda manhã. Levantou a mão para cumprimentar, mas a mão parou no ar. Seus olhos, por trás dos óculos sujos, não estavam mais em João. Estavam fixos na porta. A expressão no rosto de seu Olavo mudou. O bom humor matinal se dissolveu. Seus olhos se arregalaram. A boca entreabriu. Ele ficou pálido, a ponto de a pele do seu rosto parecer cinza. Meu Deus, João!" A voz de seu Olavo saiu como um sopro rouco. Ele apontou um dedo trêmulo para a porta. O que é aquilo?" João olhou para a marca e deu de ombros, tentando parecer indiferente. "Achei de manhã. Alguma brincadeira. Ou um animal." "Animal nenhum faz uma coisa dessas." Seu Olavo quase gritou. Ele abriu o portão e entrou no terreiro, caminhando rápido em direção à varanda, seus passos arrastados deixando marcas na terra úmida. Parou a 2 passos da porta, mas não se aproximou mais. Era como se a marca fosse quente demais. Ele tirou os óculos, limpou-os nervosamente na camisa e os colocou de volta, olhando com ainda mais intensidade. Seu rosto era um mapa de terror. "João", ele disse, e a voz agora estava cheia de um medo solene. "Meu filho, o que você fez?" João olhou para o rosto pálido do vizinho e depois para a marca na porta. O medo do homem velho era real, e isso começou a incomodá-lo mais do que o desenho em si. "Eu não fiz nada, seu Olavo", disse João, mantendo a voz calma. "Só ajudei uma moça que estava machucada na trilha, alguns dias atrás. Ela sumiu, e ontem à noite apareceu esse risco aí." "Uma moça?" Seu Olavo arregalou ainda mais os olhos. "Que moça? Como era ela?" "Jovem, cabelo preto, vestido diferente, rasgado. Ela se chamava Araí." O nome pareceu dar um choque em seu Olavo. Ele levou a mão ao peito, como se o coração doesse. Araí, nome de índio. Guarani. Ela era da tribo do outro lado da serra. Ele olhou novamente para a marca, e seu tom de voz baixou para um sussurro cheio de temor. "Ela te deixou isso. Meu Deus, João, meu avô contava. Meu avô sabia das coisas desse povo. É só um risco na madeira, seu Olavo. Chuva e sol e some." "Some nada", o velho retrucou, gesticulando com as mãos agitadas.
Isso aí não apaga com chuva. Isso aí não é um aviso, menino. É outra coisa. É uma coisa rara. Ele se aproximou um passo, mas ainda mantendo distância da porta. Meu avô chamava isso de Aguijevet Manduá, a lembrança da gratidão sagrada. João franziu a testa. Gratidão? Por quê? Porque você salvou a vida dela. Você não entende? Esse povo, eles não dão agradecimento assim para qualquer um. Eles não marcam as casas dos brancos. Só fazem isso os mais importantes deles, os xamãs, os velhos que conversam com os espíritos. Seu Olavo apontou para os desenhos entrelaçados. Essas linhas, isso é um agradecimento do espírito da tribo inteira. Não é só dela, é de todos eles. João ficou quieto processando. Ele olhou para a marca com novos olhos. Ela parecia mais complexa agora. E o que isso significa na prática? Ele perguntou cauteloso. Significa que você e essa casa... Seu Olavo engoliu seco. Vocês agora estão sob o olhar deles, dos ancestrais, da floresta. É uma proteção, a coisa mais poderosa que eles podem dar. Proteção contra o quê? Contra tudo. Contra o mal, contra a inveja, contra a doença, mas também contra a gente ruim. O velho olhou por cima do ombro como se esperasse ver alguém ouvindo. É uma bênção, João, mas é uma bênção pesada, porque agora você não é mais só você. Você é visto. João sentiu um frio na nuca. A explicação era muito grande para sua mente acostumada a coisas simples. Plantar, colher, consertar. Eu só ajudei. Ele repetiu, mas para si mesmo. Qualquer um faria o mesmo. Seu Olavo balançou a cabeça, uma expressão de incredulidade no rosto. Qualquer um não faria não. Qualquer um teria medo, teria corrido ou teria feito perguntas demais. Você só ajudou, com o coração limpo, e foi isso que ela viu. Eles ficaram em silêncio por um momento. O sol da manhã aqueceu a madeira da porta, e por um instante João pensou ter visto um brilho muito fraco nos sulcos do desenho. Deve ter sido o reflexo. E agora? Perguntou João. Agora a vida muda, disse seu Olavo, sua voz ainda trêmula. Essa marca é como um farol. Ela atrai olhares, boatos e outras coisas. Ele pareceu hesitar. Meu avô dizia que onde tem uma proteção dessas, também vem o teste, vem gente querendo quebrar, querendo roubar a sorte. João olhou para suas mãos ásperas e marcadas pelo trabalho. Tudo o que ele queria era sua rotina de volta, a solidão quieta. Eu não quero proteção de espírito nenhum, ele murmurou. Só quero que me deixem em paz. Seu Olavo deu uma risada curta e sem humor. Paz, hein? Acho que já era, meu filho. Você mexeu com algo muito antigo, algo que a gente da cidade não entende mais. Ele virou-se para ir, mas parou. João, cuidado, a notícia vai correr. E quando correr? Ele não terminou a frase. Apenas balançou a cabeça de novo e começou a se afastar, arrastando os pés de volta para a estrada, como se carregasse o peso daquela revelação. João ficou sozinho na varanda. O medo do velho era contagioso. Ele levantou a mão e tocou a marca mais uma vez. A madeira estava lisa e firme. Ele tentou imaginar a mão de Araí fazendo aquilo na escuridão da noite. Por que ela não tinha batido? Por que não tinha dito adeus? E por que deixar um sinal que, segundo seu Olavo, era ao mesmo tempo uma bênção e um alerta? Ele olhou para a floresta, quieta e verde sob o sol da manhã. De repente, ela não parecia mais apenas um amontoado de árvores. Parecia um ser vivo. Um ser que agora, por algum motivo, estava olhando para ele. A previsão de seu Olavo se tornou realidade antes mesmo do sol atingir o ponto mais alto no céu. João estava tentando se concentrar em consertar uma enxada quando ouviu vozes na estrada. Não eram as vozes costumeiras dos poucos vizinhos. Eram vozes animadas, cheias de curiosidade. Ele olhou por cima da cerca. Um pequeno grupo de 3 pessoas parava em frente ao seu portão. Ele reconheceu Dona Iracema, que tinha uma venda de doces na cidade, e seus 2 filhos adultos. Todos olhavam fixamente para a casa. Bom dia, João, chamou Dona Iracema, com um sorriso largo que não chegava aos olhos. A gente ouviu uma história muito interessante. Viemos dar uma olhada. João se aproximou do portão, mas não o abriu. Olhar em quê? Na sua porta, homem, disse um dos filhos, um homem forte chamado Tião. O seu Olavo contou para a mãe dele na venda. Disse que tem uma coisa sagrada dos índios aí. É verdade? O coração de João afundou. O velho tinha mesmo espalhado a notícia. É só um desenho, respondeu João, tentando soar indiferente. Não significa nada. Ah, deixa a gente ver, insistiu Dona Iracema.
Só um minutinho, nunca vi coisa assim. Relutante, João abriu o portão. O grupo entrou no terreiro, mas parou a alguns passos da varanda como seu Olavo tinha feito. Eles sussurravam entre si apontando. Nossa Senhora, murmurou Dona Iracema fazendo o sinal da cruz. Que coisa mais estranha, parece que brilha. É o sol na madeira, disse João secamente. Meu avô contava que índio fazia isso em árvore sagrada, comentou o outro filho mais novo. Dizia que era perigoso mexer. Não é perigoso, João disse, mas sua voz faltou convicção. Eles ficaram alguns minutos, olhando, bisbilhotando. Depois, agradeceram e foram embora. Mas João podia ouvir a excitação nas vozes deles enquanto se afastavam pela estrada. Eles foram só os primeiros. Na parte da tarde chegou o carteiro, Sr. Geraldo. Ele não vinha entregar carta porque João quase nunca recebia cartas. João, meu amigo, cumprimentou suando sob o chapéu. O povo na cidade só fala nisso. Dizem que você fez um milagre, que salvou uma princesa indígena e ganhou uma recompensa espiritual. É isso? Não fiz milagre nenhum, respondeu João já cansado. Achei uma pessoa machucada e trouxe para casa. Ela foi embora. E deixou isso. Sr. Geraldo assobiou baixo ao ver a marca. Bom, se eu fosse você, ia até a igreja acender uma vela. Misturar crença é coisa séria. Depois do carteiro, vieram 2 homens jovens que João conhecia de vista da cidade. Eles não perguntaram, apenas ficaram parados na estrada, encarando a casa com expressões duras. É o João do sítio que tá com sorte grande, hein? Disse um para o outro, num tom que não era de admiração, mas de algo mais cortante. Sempre quieto, ninguém dava nada por ele. Agora tá famoso. João fingiu que não ouviu, mas as palavras grudaram nele como espinhos. No final da tarde, seu Olavo reapareceu, desta vez acompanhado de sua esposa, Dona Marilda, uma mulher pequena e de olhos vivos. Viu, Marilda? Eu não estava inventando, disse seu Olavo apontando. Dona Marilda estudou a marca por um longo tempo, em silêncio. Depois, olhou para João. O Olavo disse que você ajudou a moça com um coração bom, sem querer nada. É verdade? João acenou com a cabeça. Então a marca é boa. Ela disse, com uma simplicidade que acalmou um pouco o caos dentro de João. Mas gente boa atrai olho ruim também, menino. Você tem que ficar esperto. Ela virou-se para o marido. E você, seu fuxiqueiro, podia ter ficado quieto. Mas Marilda... Seu Olavo tentou protestar. Sem mas. Vamos embora. Deixa o João em paz. Eles foram embora e a noite finalmente caiu, mas a quietude não voltou. O sítio de João, que sempre foi um lugar invisível no fim da estrada, agora era um ponto no mapa de todo mundo. Ele podia sentir o peso dos olhares, mesmo sem ninguém por perto. Sentado à mesa com um prato de comida fria, ele olhou para a porta. A marca parecia pulsar à luz fraca do lampião. O que você fez de tão especial? Ele sussurrou, repetindo a pergunta do filho da Dona Iracema. Só ajudei. Mas ninguém parecia acreditar que era só isso. Eles queriam uma história, um mistério, um milagre. E João, sem querer, tinha se tornado o centro de tudo. O pior era que, no fundo, ele também começava a se perguntar por que a vida dele, tão simples e previsível, tinha virado de cabeça para baixo por causa de um simples ato de ajuda. O que aquela marca realmente significava? E para onde Araí tinha ido, deixando para trás essa tempestade de atenção? A atenção durou alguns dias. As visitas ao sítio diminuíram, mas o olhar da cidade ainda pesava sobre João. Ele tentava seguir sua rotina, mas agora tudo era feito com uma sensação desconfortável nas costas, como se estivesse sendo observado. Na manhã seguinte, ele foi à cidade para comprar mantimentos. O ar na praça parecia diferente. As pessoas que costumavam apenas acenar agora paravam e cochichavam quando ele passava. No armazém, o dono, Sr. Newton, não conseguiu disfarçar a curiosidade. Então, João, é verdade mesmo que o espírito da mata está abençoando suas plantações? Perguntou, passando o sabão em pó sobre o balcão. Minhas plantações estão normais, respondeu João, contando o dinheiro. É, mas o povo fala. Diz que depois que a Índia te marcou, sua terra ficou abençoada, que tudo que você planta cresce viçoso. João pegou suas coisas sem responder. As palavras do homem ecoavam uma conversa que ele tinha ouvido entre 2 mulheres na fila do pão. A história estava crescendo, se transformando. Ele não era mais apenas o homem que ajudou uma moça, era o homem que tinha sido escolhido. E escolhido significava que tinha recebido algo de valor.
Ele não percebeu o homem sentado no banco do lado de fora do armazém. O homem vestia uma camisa caqui suja e botinas de couro gasto. Um chapéu velho cobria parte do rosto, mas seus olhos seguiam João desde que ele tinha entrado na praça. O homem se chamava Valdo. Quando João pegou sua charrete e partiu de volta para o sítio, Valdo se levantou devagar. Ele cuspiu no chão de terra e caminhou até a porta do armazém. Newton, chamou ele com uma voz rouca de quem fuma muito. Aquele é o tal fazendeiro? O do sítio lá no fim da estrada da serra? Senhor Newton, que tinha um medo saudável de Valdo, acenou rapidamente. É ele, Valdo, o João Silva. É verdade essa história de Índia e marca de proteção? Bom, a marca na porta ele tem. Todo mundo viu. O que significa, aí só Deus e os índios sabem. Valdo entrou no armazém, ajudando-se a um pedaço de rapadura que estava em uma bandeja. Mastigou pensativamente. Proteção. Ele murmurou, cuspindo um pedaço duro de cana. O povo é bobo. Índio não dá proteção de graça. Índio paga com o que tem. Seus olhos estreitos brilharam com uma luz gananciosa. O velho Olavo fala de gratidão sagrada. Eu acho que é gratidão de outro tipo, mais sólida. Como assim? Perguntou Newton, embora já soubesse para onde a conversa ia. Como assim o quê? O homem salvou uma delas. Eles são gratos. O que um índio tem de valor? Não é dinheiro, é o que eles tiram da mata. Pedra bonita, ouro de rio, coisa que a gente acha que é bugiganga, mas vale uma nota na cidade grande. Valdo deu uma risada baixa. Tesouro, esse povo antigo conhece os lugares. Esse tal João não ficou só com uma marca na porta, ficou com um mapa, ou com o próprio tesouro. Newton não disse nada. Era melhor não discordar de Valdo. Naquela mesma tarde, Valdo foi até as proximidades do sítio de João. Ele não usou a estrada principal. Conhecia trilhas na mata, caminhos de caçador. Estacionou sua moto velha escondida entre os arbustos e continuou a pé. Do alto de uma colina coberta de árvores, ele tinha uma vista clara da casa de João, do terreiro, da pequena roça. Usou um pequeno monóculo de caça para observar. Viu João saindo do galinheiro. Viu ele indo até a horta. Viu ele parar na varanda e olhar fixamente para a porta por um longo tempo. Tá preocupado com alguma coisa. Valdo murmurou para si mesmo. Ou tá guardando alguma coisa. Ele passou a tarde ali, observando, anotando os horários de João, vendo que o homem estava sempre sozinho, que a casa era simples, pobre. Muito pobre para alguém que recebeu um presente dos índios, pensou Valdo. O tesouro devia estar escondido, enterrado talvez. Quando o céu começou a escurecer, João, dentro de casa, sentiu um arrepio. Não era frio, era a sensação nítida e desagradável de que pares de olhos estavam fixos nele, vindo da escuridão da mata. Ele apagou o lampião da cozinha e foi até a janela. Não viu nada, só as sombras das árvores se alongando. Mas o sentimento não passou. Na floresta, Valdo sorriu. Ele tinha visto a silhueta de João na janela. Viu o homem olhar para a mata, alerta. Tá sentindo a visita, seu João? Ele sussurrou, baixando o monóculo. Bom, porque eu vou voltar e vou descobrir o que você escondeu. Ele se virou e desapareceu entre as árvores, tão silencioso quanto um animal. Deixou para trás apenas um rastro de cobiça e a certeza de que a vida pacata de João tinha atraído um tipo de atenção muito mais perigosa do que a fofoca dos vizinhos. Dentro de casa, João trancou a janela. Pela primeira vez, a solidão não parecia apenas vazia, parecia vulnerável. Alguém estava lá fora, e ele não tinha ideia do que aquela pessoa queria. Aquela noite foi longa. João acordou a cada barulho pequeno, imaginando Valdo ou outro estranho rondando sua casa. Pela manhã, um cansaço pesado o puxava para baixo dos olhos. Ele se levantou e foi direto para a janela, escaneando a borda da floresta. Nada, só a luz do amanhecer filtrada pela neblina. Foi quando ele viu a porta. O orvalho da madrugada cobria tudo com um brilho úmido e prateado. A madeira da porta estava escura pela umidade, mas a marca parecia ter capturado toda a luz. Os sulcos profundos do símbolo brilhavam com um leve tom de âmbar, como se a madeira de dentro estivesse emitindo uma claridade suave e própria. Não era um reflexo, era um brilho que vinha de dentro do entalhe. João abriu a porta lentamente, tocando o símbolo. A madeira estava fria e úmida, mas o brilho persistiu por alguns segundos antes de desaparecer, conforme o sol ficava mais forte e secava o orvalho. Estou ficando louco, ele murmurou para si mesmo, esfregando os olhos. Mais tarde, enquanto alimentava as galinhas, um movimento no chão chamou sua atenção.
Era um pássaro pequeno, um sabiá. Ele estava perto da cerca, tentando voar, mas uma das asas ficava caída, arrastando no chão. João se aproximou com cuidado. O pássaro tentou se afastar, mas não conseguiu. Ele estava visivelmente machucado. Viu? Também tô cuidando de você. João sussurrou, lembrando o que dissera para a moça. Não é tão difícil, é? Só ficar quieto e deixar a dor passar. Ele pegou o pássaro com gentileza e o levou para uma caixa de madeira velha, forrada com trapos, que deixou na varanda sombreada. Colocou um pouco de água e algumas migalhas de pão. No dia seguinte, foi um gambá. Um filhote com uma pata sangrando apareceu encolhido debaixo do carro velho. João suspirou, tratou do ferimento com a mesma pasta de tanchagem e colocou o animal em outra caixa, longe do sabiá. Agora virou o hospital. Ele comentou sem entender, mas a coisa mais estranha estava na horta. Ele foi ver suas couves, esperando vê-las murchas como de costume. Em vez disso, elas estavam viçosas, com folhas largas e de um verde intenso. Os pés de feijão, que sempre davam pouco, estavam carregados de vagens. A terra, que era pobre e seca, parecia escura e fofa. João ficou parado no meio da horta, confuso. Ele não tinha feito nada diferente. Não tinha usado adubo novo. A única coisa diferente era a marca na porta. Naquela tarde, seu Olavo apareceu. Desta vez, ele trouxe um saquinho com farinha de milho que Dona Marilda tinha mandado. Toma, ela disse que você deve estar precisando com tanta visita tomando seu tempo. Obrigado, disse João aceitando o saquinho. Ele hesitou. Seu Olavo, coisas estranhas estão acontecendo. O velho ficou alerta. Coisas como? João o levou até a varanda e mostrou as 2 caixas com os animais. Depois apontou para a horta. E a marca? De manhã, com o orvalho, ela brilha. Seu Olavo não pareceu surpreso. Ele olhou para os animais, depois para as plantas viçosas e finalmente para a porta. Um ar de reverência tomou seu rosto. É a proteção, João. Tá vendo? A floresta tá devolvendo. Devolvendo o quê? O bem que você fez. Você cuidou de uma filha da floresta. Agora a floresta cuida do que é seu. Os animais machucados vêm até você porque sentem que aqui é um lugar seguro. A terra dá mais fruto porque a bênção dela está aqui. Seu Olavo balançou a cabeça maravilhado. Eu nunca tinha visto, só ouvia as histórias. João olhou para o gambá adormecido na caixa. Lembrou da luz suave na madeira. Eu não fiz nada para merecer isso. Fez sim, insistiu o velho. Você agiu sem pensar em ganho. O coração foi puro. Esse tipo de coisa é raro. A floresta reconhece. Ela agradece. João não sabia o que dizer. A explicação era simples, mas as consequências eram enormes. Sua vida não era mais apenas sua. Estava entrelaçada com algo maior, algo vivo e atento que ele não podia ver. E o homem que está me vigiando? Perguntou João baixinho. O rosto de seu Olavo ficou sério. Valdo, esse aí tem o olho brilhando de ruim. Ele vê a benção, mas só entende a cobiça. Ele acha que tem tesouro escondido aqui. O velho colocou uma mão no ombro de João. Mas a marca não é só para coisas boas, João. É uma proteção. A floresta vê ele também. Fique esperto. E confie. João não estava acostumado a confiar em nada além de seu próprio trabalho. Mas ao ver o sabiá de asa imobilizada beber água tranquilo em sua caixa, algo dentro dele se abriu um pouco. Talvez seu Olavo estivesse certo. Talvez ele não estivesse mais sozinho. A floresta estava reagindo. E ele precisaria aprender a entender sua nova língua silenciosa. Do outro lado da serra, onde o ar era mais fresco e o barulho do rio enchia os ouvidos, Araí sentava-se ao lado do fogo baixo. A aldeia Guarani Piau estava quieta, com apenas o sussurro das vozes dos mais velhos e o cheiro de madeira queimada no ar. Sua avó, Quereçu, uma mulher com o rosto marcado por rugas profundas como córregos na terra, tecia um cesto com movimentos calmos e infinitos. Araí olhava para as chamas. Há dias ela tentava achar as palavras. Avó, ela começou, a voz quase sumindo no estalar da lenha. Quereçu não parou de tecer. Seus olhos escuros, cheios de uma sabedoria que parecia vir da própria terra, repousaram na neta. O coração fala pesado, a boca pode seguir. Eu errei, disse Araí, olhando para as próprias mãos. Quando o homem branco, o caçador, me perseguiu na mata, eu corri, eu caí e eu perdi o jaboti. As mãos de Quereçu pararam por um instante. O pequeno cesto de taquara ficou imóvel em seu colo. O amuleto de madeira, seu primeiro entalhe sagrado? Araí acenou com a cabeça, uma dor forte apertando sua garganta.
Ele caiu da minha bolsa quando a raiz prendeu minha perna. Eu procurei depois quando voltei, mas não achei. A chuva, a lama, ele sumiu. A anciã colocou o cesto de lado. Seu olhar era sério, mas não de raiva. Era de uma compreensão profunda. O Jaboti carregava sua intenção, sua conexão com o mundo que não se vê. Perdê-lo é uma ferida no seu caminho, mas não é uma ferida sem cura. Tem mais. Araí continuou forçando as palavras para fora. Um homem me encontrou. Um homem em Juruá, da cidade de Pedra. Ele me tirou da lama, me levou para a casa dele, me cuidou. Quereçu inclinou a cabeça, ouvindo com todo o seu corpo. Ele não fez perguntas. Não me tocou com medo, só cuidou. Suas mãos eram quietas. Araí ergueu os olhos, enfrentando o olhar da avó. Quando eu fui embora, eu deixei a marca. Na porta dele, o Agui Gevete Manduá. Desta vez o silêncio que se seguiu foi diferente, mais denso. Os olhos de Quereçu brilharam à luz do fogo. Você deixou a lembrança sagrada, sozinha. Você não é uma anciã, não é uma xamã. Eu sei, mas o coração mandou. A gratidão era grande demais. Ele protegeu minha vida. Eu senti que era o que devia ser feito. Quereçu ficou quieta por um longo tempo. O fogo crepitou. A marca foi dada. Isso não se desfaz. Ela é verdadeira, porque saiu de um coração verdadeiro, mesmo que de uma mão jovem. Ela respirou fundo. Mas a marca não é um presente, neta. É uma ponte. Agora, aquele homem e sua casa estão ligados a nós. O espírito da floresta vê ele. A proteção está sobre ele. É isso que eu queria, disse Araí com esperança. É. E também é uma obrigação. Quereçu ergueu um dedo enrugado. A proteção precisa ser recíproca. A floresta vai cuidar da terra dele, dos animais que forem até ele. Mas os perigos que vêm dos homens, esses nós temos que ajudar a afastar. A honra que ele recebeu pode trazer inveja, pode trazer gente gananciosa. Você colocou ele no caminho. Araí sentiu um frio. Ela não tinha pensado nisso. Tinha pensado apenas em agradecer, em marcar aquele ato de bondade para que o mundo espiritual visse. O caçador, ela sussurrou. Valdo, ele me perseguiu por causa dos animais. Agora ele vai ouvir falar da marca. Ele vai pensar que o homem tem algo valioso. Sim, confirmou Quereçu. A obrigação é nossa, e é sua. Você que deu a marca. Você que deve ajudar a proteger o homem que você ligou a nós. Araí sentou-se mais ereta. A confusão e a culpa dentro dela começaram a se organizar em uma decisão firme. Eu preciso voltar, ela disse, a voz clara agora. Preciso encontrar o amuleto perdido. E preciso garantir que nenhum mal venha para ele. Por minha causa. Quereçu estudou o rosto da neta. Viu a determinação que substituía a angústia. Um leve sorriso tocou seus lábios. O caminho é seu. Você começou ele com um coração puro, mesmo com pressa. Agora você vai continuar com um coração consciente. A avó se inclinou para a frente e pegou algo de uma pequena bolsa de couro. Era um colar simples, com uma única conta de madeira escura, entalhada com o símbolo de uma espiral. Leve isso, é um lembrete. A proteção é um círculo. Ela vai e volta. Você está dentro dele agora. Ele está dentro dele também. Araí aceitou o colar e o colocou ao redor do pescoço. A madeira estava quente ao toque. Vou com 2 dos mais velhos, ela disse, para buscar o amuleto e para vigiar. Quereçu acenou, retomando seu cesto. O assunto estava encerrado. A decisão estava tomada. Araí olhou para além da aldeia, na direção da serra densa que separava seu mundo do mundo de João. O homem de mãos quietas. O homem que agora, sem saber, era parte de um círculo muito maior do que sua vida solitária. Ela tinha uma dívida e uma obrigação, e ela iria cumpri-las. A noite no sítio era escura e sem lua. João estava sentado à mesa da cozinha sem conseguir dormir. Os animais machucados, o sabiá e o gambá, dormiam em suas caixas na varanda. Tudo estava quieto, mas era uma quietude tensa, como a respiração presa antes de um trovão. Ele ouviu o portão do terreiro ranger. Não era o vento. O som foi seco, intencional. João se levantou devagar, seu coração batendo forte contra as costelas. Ele foi até a janela e espiou. Um vulto escuro se movia pelo terreiro. Era um homem. Ele andava com cuidado, mas sem tentar esconder seus passos agora. Era Valdo. João pegou o velho facão que ficava ao lado da porta. Suas mãos estavam suadas. Ele não era homem de briga. A porta da frente foi sacudida com força. "Abre aí, seu João!" A voz de Valdo era áspera e alta, rasgando o silêncio da noite.
Vamos conversar. João respirou fundo e abriu a porta. Valdo estava ali com uma lanterna barata na mão. A luz brilhou direto nos olhos de João. Depois varreu a sala procurando. O que você quer, Valdo? Perguntou João, mantendo o facão ao lado do corpo, fora da vista. Quero o que é meu, disse Valdo, entrando na casa sem ser convidado. Seus olhos, pequenos e brilhantes, examinaram cada canto. Ou melhor, o que você achou, e que devia ser de quem conhece o valor. Não achei nada. Não venha com essa. Valdo cuspiu as palavras. Todo mundo sabe. A Índia te deu uma marca de agradecimento. Índio não agradece com risco na madeira. Agradece com coisa boa. Ouro, pedra. Onde você escondeu? João sentiu uma raiva fria subir. Ela não me deu nada. Só a marca. É só isso. Valdo deu um passo à frente. O cheiro de sujeira e cachaça barata vinha dele. Eu não sou besta, você tem algo aqui, e eu vou sair daqui com isso. Pode ser pela boa ou pela ruim. Ele ergueu a lanterna como se fosse uma arma. Foi quando os sons começaram. Foram primeiro uns estalos secos, vindos da beira da floresta, como galhos grossos sendo quebrados por mãos muito fortes. Depois, um coro de ruídos animais. O grasnar de um guará, o guincho de um morcego, o barulho de muitos pássaros se agitando nas árvores de uma vez. Não era normal. Era como se a mata toda tivesse acordado de repente. Valdo baixou a lanterna, seus olhos se arregalando. O que é isso? João também olhou para a escuridão além da janela. O coração batia de um jeito diferente agora. Não era só medo, era expectativa. 3 figuras saíram da linha das árvores e entraram no terreiro, iluminadas pela luz fraca que vinha da casa. Na frente estava Araí. Ela usava agora um vestido simples e limpo, e seu cabelo estava preso. Atrás dela, 2 homens mais velhos. Eles tinham o rosto sério, e cada um carregava um longo bastão de madeira escura. Eles caminhavam com uma calma que parecia tornar o ar mais pesado. Valdo recuou um passo. Mas o que? Araí parou a alguns metros da porta. Seus olhos escuros encontraram os de Valdo, e ele pareceu encolher. Você, disse Araí, e sua voz era clara e fria como água de rio. Você perseguiu a floresta, perseguiu a mim. Agora você vem perturbar a paz deste lugar? Eu só vim buscar o que é meu direito, gaguejou Valdo, mas sua voz tinha perdido toda a força. Um dos homens mais velhos bateu a ponta do seu bastão no chão de terra. O som foi seco e final. Valdo deu um pulo. Não há direito seu aqui, disse o homem mais velho, sua voz grave ecoando no silêncio. Só há proteção. A marca na porta fala. Você é surdo para ela. Vá embora e não volte. Valdo olhou para os rostos sérios dos homens, para Araí e depois para João. A coragem dele, feita de cobiça e álcool, se desfez. Ele virou-se e saiu correndo, tropeçando no terreiro escuro, sumindo na direção da estrada. A lanterna caída no chão girava, jogando luzes malucas nas paredes. João soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Ele olhou para Araí. Ela se aproximou, seus passos silenciosos na terra. Você está bem? João acenou com a cabeça sem conseguir falar. Ele se chama Valdo, ela disse. É um caçador. Ele invadia nossa terra. Eu estava colhendo raízes quando ele me viu. Ele me perseguiu. Foi assim que eu caí na trilha. E foi assim que eu perdi algo muito importante. Ela baixou os olhos por um momento. Um amuleto sagrado. Um pequeno jabuti de madeira. Eu o deixei cair. Foi por isso que eu voltei. Para procurar ele. E para cumprir minha obrigação. Obrigação? João finalmente encontrou a voz. A marca que eu deixei, ela explicou olhando para a porta. O Aguijevete Mandua. Ela não é só um agradecimento, é um laço. Quando a gente a dá, a gente assume a responsabilidade de proteger quem recebeu. A floresta cuida da terra, dos animais, mas os perigos dos homens. Esses, a gente tem que ajudar a afastar. Eu te coloquei no caminho, eu tinha que te proteger. João olhou para os 2 homens mais velhos, que permaneciam como estátuas vigilantes na beira do terreiro. Olhou para Araí. Então tudo fez sentido. O brilho no orvalho, os animais machucados, a terra que dava frutos. A proteção não era uma coisa mágica e distante. Era ativa, era viva, e vinha com pessoas reais, assumindo responsabilidades. Eu só ajudei, ele repetiu pela 1000ª vez. E esse só mudou tudo, disse Araí. Um toque de algo que podia ser um sorriso nos seus lábios. Para você e para nós. Você não está mais sozinho, João.
Ele olhou para a floresta, agora quieta outra vez, mas de uma quietude que parecia amigável. Olhou para a casa, que já não parecia um posto solitário no fim do mundo. Sentiu o peso da solidão, aquele velho companheiro começar a se desprender dos seus ombros. Valdo tinha fugido, mas algo novo tinha chegado. Algo que ele não entendia completamente, mas que sentia ser verdadeiro. A marca na porta não era um fim. Era uma porta aberta. Sua vida simples de rotinas e silêncio tinha acabado naquela trilha de chuva. Agora, uma história diferente começava. E pela primeira vez em muitos anos, João não sentia medo do que viria a seguir.